Salve, salve Caratinga! Estamos começando pela TV Semana, mais um Rádio Semana. E nesta sexta-feira, gloriosa sexta-feira, antevéspera, né, do Dia das Mães. Aliás, vamos começar esse programa, né, aplaudindo, né, essas mães maravilhosas, essas mulheres guerreiras brasileiras, né, que no dia domingo comemoram mais um Dia das Mães, né, Sr. Jorge Magalhães? É uma data super especial, né, Carraro? E a gente convoca todos, né, a fazer essa grande homenagem às mães, porque mãe é uma safra só, né, Carraro? Não tem mais de uma safra. Se você, não, né? como eu, Mexidinho, não tiver mãe, né, você faz o seguinte: no domingo, né, na hora que você estiver almoçando com a sua esposa, que é mãe de seus filhos, então com a sua mãe mesmo, né, você, aqueles que não têm, como eu, Jorginho, como eu disse, faça uma oração, né, agradeça a Deus pela presença dela na sua vida, né, Sr. Jorge Magalhães? Perfeito. E continue amando-a mesmo, já não estando entre nós, tá? E outra coisa mais que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aqueles que têm mãe, não deixa para falar que eu te amo, que você é a coisa da minha vida só no Dia das Mães, só no Natal, não. Fale todo dia, né, Sr. Jorge Magalhães? Muito importante, porque não só para ela, mas para quem também diz para ela essas E valorize palavras, quem né? tem, tá? Porque é a coisa mais sublime que existe na face da terra. Muito bem, então, com essas palavras, vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem assistindo o nosso programa, aqueles que estão assistindo ao vivo agora às 10 horas, né? São 10 horas e quantos minutos, Sr. Jorge Magalhães? Olha para mim. São 10 horas, né, e 11 minutos. 11 minutos. Então tá muito bom. Aqueles que estiverem assistindo a nossa reapresentação durante a nossa programação, entenda como outro cumprimento. Boa tarde, boa noite, como diz nosso amigo Ângelo, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, né? Tem as representações do programa, então, Isso. né? Muito bem. Sr. Jorge Magalhães, ontem, né, o país está uma bagunça. Jorginho, eu nunca vi na minha vida, olha que eu tenho bastante tempo de vida já, né? Não sou tão velho, mas também não sou tão novo, né? Eu já vi muita crise política, crise econômica, mas igual dessa vez eu nunca vi, não. É uma bagunça a política brasileira, é uma bagunça a economia brasileira, e tudo conspira para continuar cada vez pior. Ontem o Supremo, por 11-0, unanimidade, né, afastou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato de deputado e também de presidente da Câmara. Ou seja, ele perdeu duplamente, perdeu o mandato, a presidente da Câmara, e ao mesmo tempo perdeu o mandato. Eu não sei, né? Lá no segundo, a gente tem lido, está lá um buchicho danado no Congresso Nacional, Senado e Câmara, porque abriu-se, segundo os entendidos, a porta para que o Supremo afaste todo mundo que tem processo, mesmo sem ser julgado. Ou seja, o senhor Renan pode ser passado a qualquer hora. O vice-presidente que assumiu o lugar do Cunha já foi orientado pela assessoria para ficar mais calmo, quietinho no canto, porque ele também é a bola da vez, porque ele também está citado na Lava Jato. Olha para você ver como é que são as coisas. Quer dizer, e se o Supremo começar a afastar deputado e senador que tem processo na Lava Jato, vai ficar pouca gente lá dentro. E isso criou um problema seríssimo entre os dois poderes, entre o Legislativo e o Judiciário. Apesar que ontem eles fizeram questão de deixar bem claro que o afastamento do Cunha era uma coisa excepcional. Não era uma coisa corriqueira, não. Quer dizer, ou seja, eles não querem criar briga com o Legislativo, porque se o Legislativo quiser também retalhar, Mexidinho, retalha, começa a cortar orçamento do Judiciário, começa a fazer leis para ministro só ter 5 anos de mandato, né? Então, quer dizer, é briga de cachorro grande. Ali, um se enfrentar o outro, o bicho pega, porque quem faz as leis é o Legislativo, e quem julga as leis é o Judiciário. Ou seja, não é muito boa coisa os dois começarem a trombar agora, principalmente com essa crise que está aí, né, Sr. João? Por enquanto dá para se relevar, porque está ferindo o interesse de hoje, pode-se dizer, uma minoria, né? Mas na hora que ferir o interesse da maioria dos deputados, aí sim, aí pode ter certeza que haverá uma retaliação, né? Uhum. Agora, realmente complicado, né? Foi uma decisão, eu acho que ela foi arbitrária,
Mas no momento que o país está, alguém tem que arbitrar. A verdade é que alguns especialistas já nessa área jurídica, né, já estão dizendo que é uma interferência em outro poder, que o Supremo jamais poderia afastar. Até aqui da presidência ainda tem alguma dúvida, mas o deputado não. Mas porque o deputado é só o plenário a Câmara Federal, o Senado, eles têm a jurisprudência interna dele, o regimento interno que diz, né? Primeiro vai para o Conselho de Ética, como está indo, né? O Delcídio e o Cunha. Depois o Conselho de Ética recomenda ou não a cassação. Se recomendar a cassação, vai para o plenário, e o plenário é soberano para dizer não, ou sim, ou mantém a cassação. O pedido de cassação só pode, segundo os especialistas, não sou eu, quem sou eu? Eu sou um mero analfabeto, né, na área jurídica, aliás, em outras coisas também, né? Mas não poderia, segundo especialistas, o Supremo arbitrar esse tipo de ação. A cassação do mandato do Cunha, o afastamento do Cunha, só poderia se dar através do plenário da Câmara Federal, jamais pelo Judiciário. Tanto assim que você sabe que, por exemplo, o Conselho de Ética já recomendou a cassação de vários deputados e o plenário não aceitou a cassação. E aí o deputado, vamos dizer aqui, o deputado aqui de Ipatinga mesmo, aquele que foi prefeito de Ipatinga, não estou lembrado o nome dele agora, era do PT, foi pedida a cassação do mandato dele, e outros mais também foram, né? E o plenário absolveu. Então, quer dizer, continuou o mandato. Depois eu lembro o nome do deputado do PT aqui de Ipatinga, que foi prefeito de Ipatinga lá, muito tempo. É uma gringa, não estou lembrado agora não, mas é conhecido aqui da região. É nosso conhecido aqui. Então é o seguinte, a verdade é o seguinte, a bagunça está instalada no Brasil. Você imagina o seguinte, o Cunha diz que não renuncia também à presidência. A Dilma também diz que não renuncia à presidência, que vai lutar até o último dia pelo mandato dela, o direito dela e também com o direito do Cunha também. Mas você imagina, né, aquilo que você falou, o Supremo arbitrou, mesmo erradamente, eu não estou falando que está errado, estou falando que especializou, mas tinha que fazer, porque a opinião pública nacional estava toda querendo o Cunha fora do poder. Então, tanto que o pessoal mandou lá, tchau querido, tchau querido, agora é tchau querido também, né? A verdade é que o Brasil está numa situação difícil, tanto econômica quanto política. Porque se o Cunha também, gente, abriu o bico, nossa senhora, se o Cunha abriu o bico, meu Deus do céu. Pois é, Carrara, mas eu já encontrei com alguns amigos e pessoas na rua que pensam que o Cunha foi cassado. O tribunal, ele não cassou o Cunha, ele afastou o Cunha do seu mandato, ele continua deputado do mesmo jeito, ele não pode exercer as funções de deputado, enquanto a medida estiver em vigor. Agora vai para o plenário, agora vai decidir o mérito, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a tendência é perder o mérito também. Porque, perdeu de 11-0, vai voltar? O relator... Praticamente, ele falou, ele praticamente foi julgado no mérito ali ontem também, naquela situação ali, porque foi muito bem fundamentado e tudo. O que acontece é que eles encontraram, dentro da própria Constituição, essa palavra, excepcional. Quer dizer, então a tese esse excepcional já é para não melindrar os outros deputados que já estão melindrados, né? Porque tem nego ali que já está achando que é um abuso de poder e tal, e pode retalhar, né? Você sabe que se quiser retalhar, retalha. Agora, eu perco muito na minha vida, às vezes eu fico mal interpretado, perco até amizades, porque eu parto do princípio que eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu faço, mesmo que eu apanhe lá na frente. Eu acho que a coerência ela tem que prevalecer. Exatamente. Aos deputados que estão interessados no que aconteceu ontem, estão calados. Eles tinham que se manifestarem e dizer que está havendo agora. Está havendo interferência do Executivo no Legislativo, no Judiciário e vice-versa. Está todo mundo interferindo em todo mundo. Está todo mundo bagunçando, obstruindo daqui, obstruindo ali. Por isso que você, quando abriu aqui, né, o bate-papo, você falou, o Brasil está uma bagunça que ninguém está entendendo mais nada. E, a hierarquia aí não está existindo mais. A Advocacia Geral da União, o que hoje é defendida pelo Zé Eduardo Cardoso, que é o ministro lá,
Ele disse que vai pedir a nulidade, né, do processo da Dilma na Câmara. Como é que eles vai pedir? Vai pedir aonde? No Supremo. O Supremo é que ditou o rito a ser seguido pela Câmara. Vocês vão ter que fazer isso, aquilo, não pode desviar para cá nem para lá, tem que ser aqui. Foi cumprido. O Cunha pode ter seus defeitos, e tem muito também, eu sou um dos que defende a saída dele, porque lugar de ladrão não é lá, né? Não é lugar de cara que está respondendo processo real no Supremo, não é presidindo uma casa legislativa, mas aquele negócio, lei é uma coisa e o que eu penso é outra. Como é que eles vão recorrer para o Supremo se o Supremo é que fez o rito? Ah, mas o Cunha, ele interferiu. Olha como que ele interferiu. Ele era o presidente da Câmara na época, não tinha nada que impedia ele de presidir o rito do impeachment, não. Ele estava no cargo. Então não há de se considerar que ele não podia. Ora, se ele não podia, o Supremo tinha que ter dito, na hora que foi dito o rito, ó, o rito é esse, mas o Cunha não pode. Pois é, mas o que nós não podemos pensar assim, que o Cunha hoje foi afastado hoje. Qualquer ação dele hoje terá que ser nula. Daqui para frente. Naquela época não, naquela época ele estava no exercício do cargo, né? E foi conduzido dentro da legalidade. Tanto é que o Supremo, né? Jorginho, a coisa está tão bagunçada que o vice-presidente da Câmara, o Valdir Maranhão, que era um aliado, ou é um aliado do Cunha, porque ele era um deputado inexpressivo, é do baixo clero, que eles dizem lá, né? Deputado que ninguém sabia de onde saiu, né? Todo mundo, apesar de ser do Maranhão, ele já sentou na cadeira do Cunha na mesma hora. Quer dizer, o cara era aliado, mas saiu, a cadeira é minha, quer dizer, é minha. Quer dizer, esse cara também está na Lava Jato. E os assessores dizem, ó, mantém uma discrição, porque você pode ser a bola da vez. E dia 25 de abril, a AGU impetrou um recurso na Câmara Federal pedindo a nulidade da sessão do impeachment. E esse cidadão votou a favor da Dilma. Primeiro disse que ia votar contra, né, a favor do impeachment. Depois votou contra o impeachment. Né, porque o governador lá do Maranhão, que é o Flávio Dino, que é do PCdoB, ele é do Maranhão, deve ter aceitado, argumentado com ele lá, e ele acabou votando a favor. Contra o impeachment. Então, esse cara pode aceitar agora o recurso da AGU. E se ele aceitar, ele pode anular a sessão que o Cunha presidiu. Olha a bagunça que vai ser. Agora, como é que esse cara vai ficar também com os 367 deputados que votaram a favor do impeachment pela família, pelo tio e pelo neto lá agora? O que esses 367 vai fazer com ele também? Nota-se que ele não tem, você está entendendo? Eu vou dizer, não tem gabarito para assumir o cargo que ele está assumindo. Ele não tem. Agora, ele é político, né? Se ele é político, ele não é bobo, ele sabe compor. De repente, para ele se manter no cargo, porque esse que é o desejo deles é estar no cargo, né? Ele pode começar a compor, né, com a própria oposição. Ele pode começar a compor com a própria oposição. O fato dele ter votado no primeiro momento ali contra o impeachment não vai mudar nada, porque ele não tem poder de articular nada também. Mas se ele der a canetada aceitando, mas se ele der a canetada aceitando o recurso, vai perder, volta para estaca zero o impeachment. Mas ele vai perder. Aí o problema é o seguinte, ele é do PP. O PP votou quase que maciçamente a favor do impeachment. E já está comprometido a ter secretarias importantes, ministério importante no Temer. E se eles expulsarem ele, nenhum cargo de vice-presidente ele tem. A leitura dessa estrada aí, né, Carraro, ela não é otimista, não, você está entendendo? Ela é pessimista. É complicado. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta, porque a bagunça está geral. Ninguém sabe mais nem o que comentar. É rapidinho a gente volta.